Ei, eu me chamo Ana Beatriz, seja bem-vindos ao canal. Se gostar, se inscreva e embarque comigo para o mundo do conhecimento. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no meu primeiro período de enfermagem. Eu curso enfermagem na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. O meu curso, ele é integral, né? É de manhã e à tarde. E nesse primeiro período, a gente já teve direto essa questão da pandemia, né? Então, eu fiquei 2 semanas só na sala de aula de fato, lá no campus, CEUNES. Depois já foi ensino remoto, né? É o ensino EARTE, que a UFES oferece e que nós podemos usufruir. Eu tive 5 matérias, foram elas: enfermagem, saúde e sociedade, bases da saúde coletiva, inserção do aluno na universidade, epidemiologia descritiva e bases teórico-metodológicas da enfermagem. Bom, vou falar um pouquinho sobre como funcionou cada uma. Primeira, enfermagem, saúde e sociedade foi dividida em 2 partes, né? Ficava 50% na responsabilidade de um professor, 50% na responsabilidade de outro professor em dias diferentes, com assuntos diferentes. O primeiro ficou uma professora responsável. Ela falava sobre filosofias da enfermagem, éticas da enfermagem, quais características o aluno precisaria ter para que seu trabalho na enfermagem fosse feito com excelência, para que seu estudo durante a graduação fosse feito com excelência. Então, a gente conheceu mais as políticas, mais as éticas, o que o COFEN nos traz, o que a ABEM nos traz, o que o Conselho Regional de Enfermagem nos traz. Então, assim, foi bem abrangente. Enfim, foi uma matéria excelente, porque abre os nossos olhos certo e o que não é certo em lei, né, nos traz essa abordagem onde nós estamos protegidos, onde nós não estamos protegidos, o que é o nosso dever enquanto enfermeiro e o que não é o nosso dever. Então, assim, realmente abre a mente. E o outro lado, né, o outro lado da enfermagem, saúde e sociedade, era um lado mais de debate, era com o professor responsável, e aí ele trazia diversos debates, né, sobre coisas sobre fatos na enfermagem que tem que ser debatidos, que tem que ser já nos proporcionado pra gente, porque a enfermagem ela tem um lado muito difícil, né? Como eu já disse na história da enfermagem, no vídeo, vou deixar no card, eu não sei se é aqui, vou descobrir nesse vídeo. Eu falei um pouco sobre a história da enfermagem, que primeiro se passou pelos escravos, depois passou para as mulheres, né? Esteve sempre na margem inferior da população. E por isso a enfermagem carrega muito preconceito de diversos civis que ainda não entendem de fato o que é enfermagem e qual é o papel dela na sociedade. Sendo assim, a gente enfrenta muitas coisas na nossa profissão, não só quando estivermos no hospital, mas também já hoje, enquanto estudantes, a gente tem que aguentar muitas, aguentar muitas conversas e muitas frases que são infelizes, né? Mas que faz parte, a gente tem que saber debater para conseguir cientificamente combater a esse preconceito e falar o que nós fazemos dentro da faculdade, o que nós estudamos, né? E tudo mais. Então, essa matéria foi, assim, excelente, ganhou meu coração com todo amor mesmo, porque é muito importante, trouxe debates sérios, casos sérios que já foram passar até no Fantástico, né? Ou em outros programas de televisão, que infelizmente acontece e, assim, a gente tem que saber como debater e como se posicionar diante a esses acontecimentos. A outra matéria são as bases, né, da saúde coletiva. E o que a gente aprende? A gente aprende basicamente as políticas de saúde, a gente discute muito o SUS, a base é o início, né? Agora no segundo semestre eu tô tendo saúde coletiva de fato, que são de fato as leis e tudo mais, mas a gente começa a sentir o gostinho
pela história da saúde, a gente estuda a história do SUS, a gente estuda a Lei 8.080, que é tão importante para os profissionais da saúde. Então a gente começa a sentir o gostinho, não é de fato a saúde coletiva a fundo, mas a gente começa a sentir o gosto, a gente aprende ali, a gente lê muito artigo, né? Então a gente começa a ter esse olhar mais profundo para artigos, a gente começa a ter um pensamento mais crítico, um pensamento mais com um olhar mais não mais de Ana Beatriz de ensino fundamental, mas sim Ana Beatriz, aluna de uma universidade. Então a gente começa a ter esse olhar diferente para a sociedade. Eu falei muito com a professora Letícia, né, que me fez crescer muito em questão de, nossa, eu olhava para isso de uma forma e hoje eu olho para isso de uma forma completamente diferente. E o quanto o conhecimento traz isso pra gente, né? Às vezes nós temos acesso, eu sempre tive acesso ao SUS, desde o meu nascimento. Enfim, sempre fui respaldada pelo SUS e eu não tinha conhecimento sobre muitas coisas que acontecem e que nós deveríamos ter enquanto cidadãos mesmo, diversas participações, mas não tinha conhecimento dessas coisas e fui ter na universidade e assim, com um olhar completamente diferente, tudo muito mais profundo, tudo muito mais bonito mesmo. E a terceira, né, foi a inserção do aluno na universidade. E essa não é uma matéria específica de enfermagem, né? Inserção do aluno na universidade é de fato inserir o aluno na universidade. A gente teve só ensino remoto, como eu já disse, a distância, né? Pelo modo EART, que é o meio o qual a UF está fazendo esse ensino ser possível. Eles ensinaram como fazer um trabalho acadêmico, qual é a linguagem acadêmica, qual a melhor forma de estudar quando você está na universidade, como a melhor forma de ler um artigo, você realmente aprender, né, compreender aquelas informações. Trouxeram psicólogos, trouxeram os diretores, né, da UFES, trouxeram o pessoal da Sugrade para conversar com a gente. Então, assim, foi muito gratificante. A gente também conheceu os bibliotecários por meio disso. A gente conheceu a estrutura da faculdade, como funcionam as coisas, né? A gente foi inserida na faculdade, de fato. Eles nos ensinaram a revisão bibliográfica, muitas coisas, até mesmo um pouco do TCC, foi discutido já. Assistiu algumas apresentações de TCC e, assim, foi muito gratificante, porque muitas vezes quando você chega na universidade, você não sabe como as coisas funcionam lá. E essa matéria, ela nos ensina ao que fazer, a como fazer e como agir, né? Mas, enfim, é muito bom, muito útil. Eu aprendi muito. Eles trouxeram já, como o ensino é remoto, a gente conseguia conversar com profissionais que a gente não conseguiria se fosse de forma presencial. A quarta matéria foi epidemiologia descritiva. Nessa matéria, nós estudamos basicamente a população, né? É o estudo sobre a população. Estudo de novos casos, estudo de incidência, prevalência. É de fato ciência, né? Pesquisas, testes, incidência, prevalência de novos casos. Assim, é uma delícia. Muitas pessoas têm dificuldade nessa matéria. Não foi a matéria que eu tive dificuldade, porque, assim, eu gosto muito disso, envolve matemática, eu gosto, né? Então, a matéria que eu tive dificuldade, na real, foi a quinta. Mas epidemiologia é linda, traz realmente esse fundamento científico para a enfermagem, né? Que muitas pessoas nem sabem que existe na enfermagem porque não conhecem. E, assim, é lindo, é profundo, precisa de muita dedicação, não é fácil. A cada aula era um conceito novo, era uma coisa diferente, era uma coisa a mais a se estudar, mas vale a pena. Agora, no coronavírus, a gente pôde ver muito a importância da epidemiologia, né, para as nossas vidas. Aí tem direto no jornal a enfermeira Ethel, que é epidemiologista, trazendo pra gente a quantidade de casos novos, a importância da vacina, toda essa área de pesquisa e informações, incidência e prevalência, e é isso que a epidemiologia nos traz. A gente estuda também na epidemiologia a história da epidemiologia, né, quando ela se inicia, aí vem lá desde Hipócrates,
Também estuda a história natural da doença. É muito bom, assim, muito difícil, logo de início, né? Mas no segundo período eu não tenho. Inclusive senti falta, né? Que seria a epidemiologia. A gente fez a epidemiologia descritiva e agora faríamos a analítica, mas é no terceiro período. Então, estou aguardando ansiosamente. E a quinta matéria é bases teórico-metodológicos da enfermagem. E assim, gente, foi a matéria que eu mais senti dificuldade. É uma matéria que precisa de muita leitura, eu gosto, só que são muitas teorias. Basicamente, nessa matéria se falou sobre as personagens principais da enfermagem, né? Foi discutido muito sobre Florence, sobre Ana Neri e diversas estrelas da enfermagem. Também foi discutido diversas teorias, diversos conceitos, e estudo clínico, né, o processo da enfermagem e muito mais a fundo. Eu tive muita dificuldade. As aulas são muito puxadas, tem muita coisa para ler, muita coisa para estudar. Assim, é muito difícil dar conta. O horário dela era de 7 às 11, né? E aí, às vezes, dava 12h30 e não tinha acabado o conteúdo, porque é muita coisa. Então, assim, realmente foi muito puxado. Eu senti muito nessa matéria. Foi muito difícil o estudo e a compreensão dela para mim. Gente, são tantas teorias, eram tantos slides que vocês não fazem ideia. Assim, mas passei, né? Isso que importa, fui aprovada em todas as matérias, graças a Deus. É muito importante, eu não pretendo parar de estudar essa matéria, que eu achei muito complicada, mesmo não tendo mais ela, porque é essencial para a enfermagem. Inclusive, o processo de enfermagem não foi estudado só nessa matéria, como também foi estudado lá com a professora que ensinava ética, que ensinava legislações, né, a BEM-COFEM, enfim, de enfermagem, saúde e sociedade. E assim, é lindo o processo de enfermagem, é o que a gente vai fazer basicamente, então a gente precisa ter muito conhecimento disso, saber falar exatamente como funciona, exatamente o que fazer na hora. Então, assim, não pretendo parar de estudar, apesar das teorias terem sido bem pesadas para mim, né? Não sei, para as outras pessoas. Mas é isso. Eu amei os meus professores e professoras. Infelizmente, eu tive pouco contato com elas, né? E eles. Eu tive 2 semanas de aula só, presencial, e o resto foi totalmente remoto. Mas deu virtualmente para conhecer melhor, né? Hoje eu gosto muito delas, eu acho que elas têm essa noção, porque eu sou bem expressiva. Eu imagino que elas saibam o carinho que eu sinto por todas elas. E assim, foi muito gratificante, porque o ensino remoto, ele foi um ensino à distância. Ou seja, elas tinham que se doar muito mais para colocar pra gente o que a gente precisava aprender. Então, assim, houve muito mais dedicação dos professores e precisou haver muito mais dedicação dos alunos e dos nossos familiares, porque às vezes, né, sei lá, minha mãe tava saindo para trabalhar, já tava tendo uma aula, e minha mãe veio me dar um beijo, e aparecia eu deixava minha câmera ligada, né, e aí minha mãe aparecia, e a professora, ei, Adriana, não sei o que e tal, né, e aqui em casa a gente não tem escritório, não tem nada disso. Enfim, são meu quarto, a sala, com a cozinha, o banheiro e o quarto da minha mãe. Então, é tudo muito pequeno, tudo muito apertado. Se minha mãe falar no quarto dela, eu ouço aqui, vocês ouvem, todo mundo ouve. Então, assim, como eu sou muito participativa e eu gosto de falar, eu tinha que ficar cobrando de todo mundo silêncio a todo instante. Então, meio que todo mundo fez a universidade junto comigo, acompanhei. De fato, a gente aprendeu muito, a gente acabou perdendo uma matéria, né, que era vivências interdisciplinares, que não tinha como aplicar nesse primeiro período, porque eles não sabiam como eles iriam fazer isso de uma forma que desse certo, porque vivências é você viver, né? E aí, como que você vai ter esse contato de forma remota? Então, eles precisaram de um tempo para pensar como eles iriam aplicar, e conseguiram aplicar agora no segundo período, ainda bem. No final aí, no vídeo do final do segundo período, que se Deus quiser eu estar aprovado em todas as matérias também, eu conto pra vocês como foi. E é isso, gente. Enfim, muito obrigada a todos os meus professores. Imagino que vocês não estejam assistindo esse vídeo, mas se estiverem, eu agradeço do fundo do meu coração. Foi muito gratificante pra mim e vocês são 10. Assim, a enfermagem é linda, gente. Às vezes a gente precisa de um pouco mais de sacrifício, né? Porque é uma profissão que não tem o valor que deveria ter.
mas é linda, o cuidado é lindo e é disso que a gente fala no curso. A gente fala no curso sobre o cuidado, a gente fala no curso sobre a arte, a gente fala no curso sobre a ciência. E é sobre isso, sabe? A enfermagem é linda, a enfermagem merece ter reconhecimento social, sim, porque é muito difícil, a faculdade não é fácil, o trabalho é difícil, e assim, toda profissão merece o seu respeito perante a sociedade, toda profissão tem um papel perante a sociedade, e eu amo a enfermagem, tô totalmente apaixonada, graças a Deus, eu tô completa aqui, e fiquei ainda mais completa no final desse primeiro período. Eu realmente tive a certeza de que é isso que eu quero pra minha vida. Eu, de fato, não tenho mais nenhuma dúvida. É isso. Curta, se inscreva. Se você gostou, deixe seu like, envie pros amiguinhos. Big beijo e tchau!